prazer estar aqui. E é um grande privilégio estar aqui também. Ainda mais quando nós temos a oportunidade de iniciar, de dar as nossas primeiras horas ao Senhor Jesus. Isso enche o nosso coração de alegria. E aí, quanto mais nós entregamos as nossas horas a Jesus, o nosso dia, a nossa vida, mais parecido com Ele nós vamos ficando. E quanto mais parecido com Ele nós ficamos, mais constrangido nós ficamos de quanto Ele liberou a bondade dEle em nós. E nós, ela está emocionada. E isso nos alegra. Então eu vou rapidamente ministrar uma palavra aqui. Uma palavra que eu tenho ardido com ela já tem um tempinho. Inclusive na consagração que nós tivemos com os músicos, eu falei algo semelhante àquilo que eu vou falar aqui nessa manhã, que é o que eu tenho pensado ultimamente, porque às vezes a gente quer atropelar os bois e não quer vivenciar os processos e vivenciar o resetar do nosso eu, né? Resetar quando a gente desliga para reiniciar novamente. E às vezes a gente quer pular algumas fases e deixa algumas outras coisas pendentes no caminho, e depois isso se torna um grande trabalho, porque a gente tem que olhar para trás para consertar aquilo que nós deixamos. E aí essa palavra resetar tem ardido no meu coração já tem 2 anos, na verdade. Mas ultimamente pensado como um ser triuno que nós somos, e aí às vezes a gente tem a falta de compreensão de entender corpo, alma e espírito como se desse para separar uma coisa da outra, e não dá. E para Deus operar em nós e através de nós, Ele opera com as nossas 3 dimensões, com a nossa estrutura por completo, né? E por isso eu vou ler uma palavra em Tessalonicenses. Peraí, que já saiu tudo aqui. Eu tinha marcado. Aqui. É Tessalonicenses 5, 23. Isso, 1 Tessalonicenses 5, 23, que fala assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, quando Paulo fala isso, Paulo já deixa muito claro aquilo que eu acabei de falar, que não tem como nós separarmos ou dividirmos uma coisa da outra. O Senhor nos fez como um ser triuno que nós somos. E aí eu pensando em cada parte da nossa vida, e eu comecei a pensar, meu Deus, como está a minha estrutura? Já que as 3 dimensões que está em mim me dá uma única estrutura. E eu fiquei pensando, como está a minha estrutura? E aí eu falei, eu preciso compartilhar isso com as amadas e com os amados, para a gente começar a se olhar da maneira que Deus nos criou. Aqui Paulo fala que nós precisamos estar em perfeito estado, as 3 dimensões da nossa vida estarem em perfeito estado, caminhando até que o Senhor venha nos buscar, até a vinda do Senhor. E aí eu comecei a pensar nas 3 partes, e eu comecei, vamos lá, primeiro pelo corpo. Corpo que é a nossa estrutura, digamos carinhosamente a nossa carcaça. Falamos assim, aquilo que as pessoas conseguem ver no nosso exterior. Como cuidar do nosso corpo? Foi uma das partes acho que eu mais apanhei. Como cuidar do nosso corpo? Preservando a nossa saúde. Como preservar a nossa saúde? Tendo uma boa alimentação, fazendo exercício físico. E isso que eu falo não é para se amoldar aos padrões que o mundo estabeleceu nos últimos anos, infelizmente. Mas é que eu falo para a gente ter vigor, para poder caminhar, porque sem saúde a gente não consegue cumprir o propósito de Deus. Já começando por aí. A gente pode dar 7 cambalhotas por dia, falar em línguas o dia inteiro, mas se nós não temos saúde, se nós não temos vigor, o nosso físico está totalmente destronado, como nós vamos cumprir o propósito do Senhor? Já que o corpo faz parte dessa estrutura. E aí eu comecei a pensar, e tudo que a gente fala começa por nós mesmos. E aí eu comecei pensando por mim, Karina, você comeu demais essa pandemia, que é isso? É tempo de parar. Porque se eu não pensar em mim, por mais que a minha mãe me ame, ela não vai conseguir mudar em mim aquilo que depende só de mim. E nem Jesus pode mudar em mim aquilo que eu não dou indícios de liberdade para Ele produzir em mim. E aí,
É difícil? Mas também não é tão difícil. Pequenos hábitos tornam grandes mudanças. E aí, eu já comecei pensando sobre isso. E aí, e outra coisa que eu falei até na consagração, e quando nós negligenciamos o nosso próprio corpo, lá na frente nós vamos gastar tempo em oração, pedindo a cura de algo que nós poderíamos ter prevenido lá atrás. Eu poderia gastar o meu tempo de oração com várias outras coisas, mas eu preciso gastar um tempo dele pedindo a cura. Sendo que eu poderia ter pulado essa fase, porque eu estaria em perfeita saúde. Salva-se exceções, o caso da minha mãe é de doenças patológicas, nós vamos colocar isso aqui em questão. Eu estou falando de negligência, coisa que nós pegamos com a mão por falta de cuidado com nós mesmos. Então, eu sei o quanto é difícil, gente, comer é muito bom. Vocês veem pela minha estrutura. É maravilhoso. Tudo que a gente faz na vida envolve comida. Vai comemorar, envolve comida. Ai, vamos sair, você já pensa no que vai comer. É Natal, é Chester, é Ano Novo, eu penso na sobremesa. E aí sábado é pizza e por aí vai. Por isso eu falo, gente, eu particularmente tenho muita dó de pessoas que lutam contra um vício de droga, de álcool, porque não é fácil. Porque quem come muito, nós precisamos só substituir o tipo de alimento para ter uma vida saudável. Quem usa droga ou álcool tem que parar, e é difícil. Então, nós temos que se colocar no lugar do outro e orar mesmo por essas pessoas para que eles recebam a libertação, porque não é algo fácil, mas é possível. E aí, cuidando do nosso corpo, eu já pulo para a nossa alma, que é onde estão nossas emoções, as nossas informações. Gente, a alma é o campo onde a coisa mais pega para nós. Porque o inimigo ele não encontra brecha no nosso espírito, ele encontra na nossa alma. Porque a nossa alma tem poder de minar coisas do nosso espírito. Tanto que os louvores, porque te abates, não tem, ó minha alma. A gente nunca vai cantar sobre o espírito abaixo, a gente canta sobre a alma abatida. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, não é? Então é uma guerra constante. Joyce Meyer tem um livro que fala que a mente é um campo de batalha. E de fato a mente é um campo de batalha. E aí pensando como que a gente pode trabalhar as nossas emoções, sabendo que tudo é processado na nossa alma, no nosso sentimento. Aí eu vou ler rapidinho, cadê? Lá em Filipenses 4:8. Que fala, peraí. Eu tirei, foi tudo aqui onde eu marquei. 4:8. Tem aqui. Filipenses 4:8. E a gente fala, mas como produzir em nós uma alma saudável diante de tudo aquilo que os nossos olhos nos apresentam? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe nisso, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, a nossa mente tem sido alimentada com o quê? Com o que a gente permite que more no nosso coração, que more na nossa mente? E aí, ao longo do tempo, sem perceber, muitas vezes vamos guardando rancor, mágoas, feridas. Gente, marcas não são sentenças. A marca não pode ser uma sentença na nossa vida. Um dia eu fui marcada por isso e a partir disso eu me tornei isso. As marcas da nossa vida não podem nos tornar quem nós não gostaríamos de ser. O nosso padrão é Jesus, não são as circunstâncias que ocorrem no meio do caminho. Então, se porventura algum de nós nessa manhã que tem dificuldade em liberar perdão, exercite e libere. Você não tem opção, você tem esse dever diante da palavra de Deus. O perdão é uma das maiores características de alguém que foi regenerado. Porque eu sempre falo isso, é engraçado que quando alguém fere a gente se acha no direito de querer ou não perdoar. Mas quando a gente faz algo errado, a gente recorre a quem para pedir perdão? Para Deus. Senhor, me perdoa, Pai, eu sou tua filha amada, eu fiz isso. E a gente pede já na certeza que Ele vai perdoar. Aí como é interessante, alguém que é muito superior a mim, me perdoa e eu que sou igual a Mary, não posso perdoar a Mary. Alguém que é tão perfeito, tem a capacidade de me perdoar, porque Ele é o próprio amor. E eu acho que eu não... Mary, perdoar é muito difícil, eu não consigo. Então comece a treinar isso. Comece a perceber se a sua alma foi realmente regenerada.
Se você tem essa dificuldade, comece a rever muitas coisas. Porque a gente está num tempo que a gente pula para dentro ou a gente fica fora de vez. Jesus não tem mais tempo para pessoas que se dizem cristãs e vivem uma vida mediana. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas perdidas que contam com a gente e a gente fica nessa inconstância diante de Deus, porque nós estamos com as nossas 3 dimensões completamente bagunçadas. Então é tempo da gente parar com isso, rever, organizar a nossa alma e viver todo o propósito de Deus na nossa vida. Então, a partir de hoje, pense que tudo aquilo que você precisa mudar nas suas emoções depende de você. E você vai conseguir fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. E aí eu li um post que alguém que eu sigo, a Priscila Uber, a filha do Ebi Uber, ela colocou assim: o que eu posso controlar? Olha quanta coisa a gente pode controlar. A quantidade de notícias que eu leio e assisto, quanto tempo gasto nas redes sociais, para onde direciono minha energia, como cuido de mim mesma, tudo isso depende de mim. O modo como falo e trato as pessoas, como lido com os meus sentimentos e as decisões que eu faço, tudo isso depende de mim. Aí ela coloca embaixo: e o que eu não posso controlar? Olha que interessante que eu não posso controlar. O que as outras pessoas fazem, como as outras pessoas sentem, como as outras pessoas pensam e as decisões das outras pessoas. Resumindo, tudo que se diz respeito a mim, eu sou responsável por controlar isso. Tudo que diz respeito ao outro, eu não tenho a liberdade de mexer com a estrutura do outro, mas a mim eu tenho. Porque Deus confiou a vida dele em mim para que eu fosse uma boa administradora daquilo que ele colocou em mim. E aí um outro post de Samuel Wagner, que ele fala assim: não está gostando de algo na sua vida? Levante e mude. Simples assim. Pois ele é cearense, eu gosto desse povo nordestino, eu gosto do sotaque, eu gosto dessa ousadia que eles têm. É um povo fantástico, não que nós não somos. Pois suas escolhas são responsabilidade sua e existem coisas que ninguém pode fazer por você. Loucura é esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Aí fica difícil. Aí é onde entra naquilo que eu falei, que nem Cristo pode fazer aquilo que a gente não dá espaço para ele fazer. Porque se ele quisesse que nós agíssemos completamente, diariamente, claro que o desejo dele é que nós tenhamos as ações que ele tem. Mas eu quero dizer assim, se ele quisesse que fosse tudo do jeito que ele manipulasse, ele não teria nos dado o livre-arbítrio. Ele teria nos criado por série, sabe? Linha de produção. Ó, linha de produção A1, linha de produção A2. E seria tudo, ele ia falar: levanta a mão, todo mundo à direita, todo mundo e agora à esquerda. Mas para ele não é interessante que seja assim. Sabe por que não é interessante? Porque Deus nos criou para um relacionamento. E como que ele vai se relacionar com alguém que não tem interação? Não tem como. É uma coisa completamente contraditória. E esse não é o caráter de Deus. E aí eu pulo para o Espírito, que o meu tempo já... Eu tenho acho que 2 minutos, eu nem tenho, né? O último, gente. E aí, o que é o nosso Espírito? Espírito é aquilo que o pastor pregou domingo passado. Todo mundo tem um Espírito, certo? Que não é o Espírito Santo, todo mundo tem um Espírito. Quando nós aceitamos a Cristo e recebemos a Cristo, então nós temos o nosso Espírito recriado. E quando nós temos o nosso Espírito recriado, nós temos todas as habilidades para agir do tipo de Deus. A graça não é liberdade para eu viver como eu quero. A graça me dá a habilidade para viver do tipo de Deus. A graça não é uma licença para eu viver a meu bel prazer, muito pelo contrário. A graça é para me lembrar que eu pareço com alguém. E aí quando nós pensamos que o nosso Espírito é o próprio Espírito de Deus, quando nós fomos recriados, o nosso coração se alegra. Se eu não me engano, 1 Coríntios 6, né? Que o pastor pai, ministrou aqui. Olha, gente, a importância que é, o privilégio que é. Pensa você agora, eu estou olhando para a Mary, eu estou olhando para o próprio Deus. Eu estou olhando para minha mãe aqui, eu estou olhando para o próprio Deus, porque o Deus, através do seu Espírito, habita nela. Vocês estão olhando para mim, estão olhando para o próprio Deus através de mim. E aí, por que Deus... Aí eu pensando, a palavra diz, né? Por que Deus era completamente semelhante ao Pai? Porque ele vivia conectado com o Pai. Aqui na terra falando. Porque ele era homem, mas ele também era Deus. Mas por que ele venceu as paixões, as tentações e cumpriu todo o seu propósito? Porque mesmo vindo como homem, ele tinha uma conexão diária com o Pai. E assim somos nós.
Olha que interessante, nós somos uma criação tão peculiar de Deus, a criação humana é uma criação tão peculiar que Ele conseguiu nos fazer terreno e celestial. Não é interessante? Ele nos conseguiu fazer terreno para um propósito, mas Ele também nos fez celestial para a eternidade. Então, gente, eu não quero colocar aqui em graus de maior e menor, mas se a gente for pensar que o nosso espírito é o que mais tem que brilhar em nós, porque é o único que não vai morrer. O nosso corpo padece, a nossa alma, chega uma hora que ninguém sente emoção, mas acabou. Mas o nosso espírito, ele vivifica em Deus. Então, que nós possamos alimentar o nosso espírito com as coisas que vêm de Deus. Gente, uma vez eu li, a prudência mora em editar pensamentos. Use dessa prudência que é algo maravilhoso. O nosso espírito, 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito só com Ele. Então, que nós sejamos um espírito só com o Senhor. Entendeu? Mantendo as disciplinas espirituais, mantendo uma rotina com Deus, devocional, oração, palavra, jejum. Eu falei na consagração, gente, isso nunca vai cair de moda. Não tem como a gente se relacionar com Deus se não tiver relacionamento com a palavra. Não tem como conhecer a Deus se não tiver uma vida de oração. Pensa que o teu espírito se une ao Espírito de Deus. É um relacionamento que rege isso. Então, que sejamos assim. A Rosana Alves, aquela neurocientista, ela fala assim, que a vida, o futuro é o que acontece enquanto vivemos. O presente. Ah, porque depois eu vou fazer isso, daqui 3 anos eu vou fazer isso. Ah, porque assim... Não, é agora. O futuro é o que nós estamos vivendo hoje, porque a nossa colheita de amanhã depende do agora. Então, que nós possamos conectar, todos os dias lembrar disso, que o nosso espírito se conecta ao Espírito de Deus. Faça você uma reflexão, pense a partir de hoje, como estão as minhas 3 dimensões, como está a minha estrutura. Nós estamos começando o ano agora, 2021, acabou de começar. O pastor disse, de acordo com a pesquisa, que quem não se movimenta, quem não movimenta através de mudanças até março, depois esquece. Nós temos alguns dias aí pela frente, mas não coloque os carros na frente dos bois. Comece a perceber como estão as suas estruturas. E escreva, faça uma análise. Como eu estou enquanto corpo? Escreva. Agora, como eu vivo enquanto alma? E agora, como que eu vivo enquanto espírito? Une esses 3 para a glória de Deus. Sane todas as dívidas, cure aquilo que tem dentro de você, libere perdão, alimente somente com aquilo que é nobre, com aquilo que é louvável e una o seu espírito ao do Senhor. Pensa, a última fala, quando Deus nos criou, Ele soprou o Espírito dEle em nós. E quando Ele soprou o Espírito dEle em nós, Ele faz assim, ó, tudo que tinha nele veio para nós. Tudo. Quando eu estou resfriada, se eu estou com um vírus, eu já peguei o coronavírus, eu cheguei perto da minha mãe, eu tenho uma desconfiança que acho que fui eu que passei, mas enfim, não tenho certeza, então não me culpo. E aí, de repente, eu cheguei perto dela, automaticamente o vírus que é transmissível, que estava em mim, foi para quem? E o dela deu positivo. Aí Deus fez a mesma coisa com nós. Ah, viu Deus que era bom tudo aquilo que Ele criou. Ah, mas se eles permanecerem só com esse estereótipo, com esse contorno, com os órgãos, para mim não vai ter graça. Isso para mim não faz sentido, não teriam, eu me relacionaria com os animais, tá? Digamos assim, gente, um exemplo. Aí Ele fez, para ficar interessante, para ficar do meu tipo, o que eu vou fazer? E foi onde Ele soprou o Espírito dEle em nós. Então, tudo aquilo que é de Deus, Ele pôs em você. O que nos falta para viver a plenitude de Deus? Se Ele não deixou reservas dentro dele. Então pense sempre nisso. Eu fui criada para viver do tipo de Deus. Porque ao soprar o seu Espírito, eu recebi tudo que havia no Espírito de Deus. Amém? Então aplauda ao Senhor e comece a pensar nessas palavras para a sua vida.